Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bom, no vídeo de hoje eu venho mostrando para vocês um pouco de como eu faço as minhas anilhas e os meus halteres. As anilhas maiores que eu já tenho, eu fiz com molde que eu peguei no YouTube. E dessa vez eu vou estar fazendo com molde feito de um balde. E aí é o meu marido recortando o balde para fazer a medida do molde. Eu recortei esse cano e eu não me lembro quantas polegadas ele tem. Eu sei que esse tamanho aí tá grande, aí eu dividi ele em dois e deu o tamanho certinho de 2 centímetros, que é o tamanho que deu esses moldes. Aí ele fez 2 moldes e eu vou estar enchendo esses moldes com concreto. Gente, como eu não tenho brita, o que que eu fiz? Lá no fundão da minha casa tem uns pedregulhos lá. Eu peguei, quebrei eles dentro da caixa com um martelinho e fiz as pedrinhas para fazer o concreto. As primeiras que eu tenho eu fiz com brita de verdade. E dessa vez eu fiz com as pedrinhas. E deu certo, viu, gente? Aí eu passo um olhinho para que não fique ruim, né, de tirar depois de feito, depois de pronto, para facilitar mais a retirada do molde quando estiver seco. Aqui eu coloquei uma panela dessa de areia, uma de cimento e o pouquinho de brita que eu tenho. Só que eu achei que ficou pouco, daí eu acrescentei mais uma medida de cada. Aí eu vou estar preenchendo os moldes com bastante cuidado para não tirar o caninho do meio, porque se ele sai do meio fica ruim para colocar na barra depois. Eu coloquei aí, depois que eu já tinha enchido pela metade o molde, eu coloquei os ferrinhos, que é para não trincar, né? A anilha depois de pronta. E como eu não tinha os ferrinhos mais grossos, como da outra vez, eu coloquei esses ferrinhos de guarda-chuva. Tinha guarda-chuva velho aqui em casa e eu quebrei e coloquei nas anilhas. E aí eu fui pro outro molde, eu fiz da mesma forma, enchi até a metade, depois eu coloquei os ferrinhos e por último eu preenchi com massa. Sempre dando batidinhas nas laterais para o cimento, na verdade o concreto, né, se encaixar melhor. E para fazer aqueles 2 halteres, eu peguei esse cano que tinha lá no fundo também, medi ele e dividi ao meio. Serrei ele ao meio e ficou a medida certinha de 2 halteres. Eu tinha essa embalagem de whey protein em casa e eu decidi fazer os moldes com ela. Eu retirei essa parte de cima
porque ela não dá para usar com ela. E aí eu medi a embalagem e dividi ao meio também. Eu dei uma serradinha no início e aí depois eu circulei ela com a canetinha para tirar com a faca, porque eu achei bem mais fácil com a faca. Com a serrinha não estava dando certo não. E aí eu medi ao meio, ó, circulei na medida certa e fui rasgando com a faca e ficou a medida certinha. E na mistura da massa, eu não adicionei as pedrinhas dessa vez, porque tiveram umas que ficaram muito grandes e aí eu decidi não adicionar. Então por isso que eu coloquei mais cimento do que areia dessa vez. E a massa dessa vez não ficou muito mole, sabe? Eu fiz ela um pouco mais consistente, pelo motivo de não ter brita mesmo. E deu super certo, viu, gente? Aí eu coloco o óleo também. Olha que para tirar deu trabalho, viu? Com o óleo. Imagine se eu não tivesse colocado óleo. E eu faço da mesma forma. Eu coloco a massa, venho com o cano e nos caninhos eu coloquei prego. Como que eu coloco o prego? Para não quebrar o cano. Eu esquento o prego. Eu seguro ele com um alicate, esquento no fogo e furo o caninho. Dá super certo. Aí eu venho preenchendo. Sempre dando batidinhas. Eu coloquei também nesse os ferrinhos, eu não me lembro se era necessário ou não, mas eu coloquei também os ferrinhos nos halteres. Principalmente porque não tem brita, né? Então eu acho que fica melhor para não trincar. E esse segundo molde, como não tem parte de baixo, eu fiz da mesma forma com a anilha. Eu passei o óleo no forro. Esse forro é uma cortina de blackout que eu tinha aqui em casa guardado sem uso e eu peguei para fazer isso.
E aqui são as anilhas e os halteres, uma anilha e um halter na água. Eu deixo na água de um dia para o outro. Como eu tenho só esse balde, eu coloquei uma anilha e um halter junto. E aí eu vou revezando depois, sabe? Eu joguei água ali no molde para facilitar a retirada. Acho que ficaram 2 dias, se não me engano foram 2 dias que eu deixei para depois retirar. E não deu para retirar somente com o olhinho, não. Eu tive que dar uma serradinha. Essa daí eu serrei um pouco, só na parte de cima e ela já soltou. Mas a outra anilha eu tive que serrar ela toda. E o molde do halter também eu tive que serrar os dois. Aí um ferrinho que ficou para fora, mas aí eu serrei com a serrinha e tirei ele e depois eu dei uma lixada. Eu lixei todos os halteres e as anilhas. E eis que eu estou preparando as coisas para fazer a minha massa. E a dona Bonita veio fazer um trabalho desse. Gente, é a minha mascote, a minha Amora. Vai fazer 10 anos de idade. Tudo que eu faço, todos os vídeos que eu faço, essa gatinha está marcando a presença dela. E não somente ela, tem uma de 8 meses também, a Nala. E o meu cachorro, o Billy, que também vai fazer 10 anos, tem a mesma idade da Amora. Aí eu tive que jogar uma aguinha, né, no trabalho da Bonita, porque não dá. E aí eu coloquei mais britinha, a brita da minha fabricação própria. Coloquei o cimento. Gente, a minha medida não é... Eu não tenho medida específica, sabe? Eu vou fazendo assim no olho. O que eu acho que tá bom, eu vou fazendo. Eu acho que esse aí eu coloquei uma de areia e 2 de cimento. Parece que foi isso. E aí, para reutilizar os moldes, eu isolei com fita isolante. Eu tô passando fita isolante porque eu não tenho fita adesiva. O pessoal sempre usa aquelas brancas, aquela transparente, né? Eu usei da outra vez também, mas eu não tenho mais. Por isso eu tô usando fita isolante dessa pretinha e deu certo. E, gente, deu mais de uma semana para gravar esse vídeo para vocês. Entre a construção dessas anilhas e desses halteres e mais aquela barra grande, deu mais de uma semana entre construção e pintar, porque eu pintei todas também. Essa aí também eu tive que serrar até a metade, tá vendo? Não foi toda, mas foi até a metade. E eu vou estar isolando ela também, para não cair a massa para fora. E nesse dia eu fiz treino de posteriores, mas de superiores ficou em dia também, porque mexer essa massa aí não é brincadeira não. E eu vou agora para o mesmo processo, coloco massa, coloco o caninho, coloco os ferrinhos. Gente, sabe o que eu percebi? Que eu não filmei a parte que eles estão secando. Eu encostei, a gente tem que ter um lugar específico para ele não virar, né? Para não cair. Eu encostei os halteres que eu já tinha. Encostei um de um lado e o outro de outro lado. E deixei bem firme, sabe? Para não cair.
E agora vamos ver quanto ficou o peso das anilhas e dos halteres. Uma ficou 3.800 e a outra ficou 3.300. O que eu fiz? Eu usei os moldes para fazer mais anilhas para ficar o par igual, sabe? Os halteres deu 7.300 e o outro deu 7. Sempre dá um errinho, né? Ah, mas 300 gramas eu acho que não faz muita diferença, não. Agora, as anilhas, eu fabriquei outras. Ficou duas de 3.800, uma de 3.300 e uma de 3.200. Ou seja, ficou quase a mesma coisa. Aí, pessoal, eu tô lixando elas porque eu vou dar início à pintura. O meu marido comprou uma tinta maravilhosa para eu pintar. Eu não ia pintar, mas aí ele falou: não, fica mais legal pintado. Aqui são as segundas que eu fiz, sabe? Que eu deixei hidratando ali na água. Os halteres já estavam hidratados. Esse é um peso que eu fiz por último com essa barra. Essa barra, ela era um cano de antena, bem antigo aqui de casa. E aí o meu marido serrou ela para mim e fez essa barra aqui, que é para usar com as anilhas, e sobrou essa outra, mas como ela estava muito enferrujada, eu isolei a parte do ferrugem dela e joguei cimento por dentro, sabe? E fiz esse peso aí com um balde de molde. Um baldinho de tinta que tinha aqui e eu usei. E aí meu marido comprou essa tinta Anjo. Ele sempre usa essa tinta na manutenção aqui de casa, sabe? Dessa marca. É a melhor tinta, ele fala que é a melhor tinta. O meu marido é pintor profissional e muito cuidadoso e prestativo comigo. Como eu amo o meu amor. Aí eu pintei, gente. Foi 1 dia e meio para pintar todas as anilhas, todos os halteres e os pesos das barras. Aí deixa eu terminar de falar sobre as barras. Aquela que estava enferrujada eu isolei com fita isolante, joguei cimento dentro, massa de cimento, sabe, molinha, cimento com areia, e ficou maravilhosa. Eu fiz esse peso, o outro peso com ela. Vou mostrar para vocês agora os meus pesos. Essa barra grande foi a que eu fiz agora. Esses dois halteres também são os que eu fiz agora. Essas 4 anilhas foram as que eu fiz agora. E esses 4 halteres menores eu já tinha feito eles. Aquele lá do canto também. E esse também eu já tinha. Essas 2 anilhas também eu já tinha. Então esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você esteve até aqui, clica no gostei, compartilha esse vídeo e venha comigo fazer parte dessa família linda. Um beijo, tchau!